Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal aqui, fechou? Turma, vamos para mais uma semana e dessa vez eu quero deixar registrado e documentar com vocês um aprendizado muito interessante que eu tô tendo do livro do Eugênio Schwartz, né? O Breaking Advertise. Cara, que pena que eu não tô com esse livro aqui. Eu tô aqui na casa da minha mãe, então eu vim trabalhando aqui hoje. E eu li o livro hoje pela manhã, eu tava revisando o livro inteiro, eu tava tendo uma parte de ideia que eu falei, cara, eu preciso falar isso daqui até, não somente pelo fato de deixar registrado, mas pra ver se eu consegui de fato compreender o assunto. Então, nada melhor do que a gente saber se a gente de fato compreender alguma coisa, que a gente documentar, do que a gente falar, do que a gente explicar, né? E se eu tivesse com o livro aqui, eu tenho certeza que eu poderia ser um pouco mais explicativo. Eu poderia até, talvez, vez ou outra, mostrar aqui pra vocês o conteúdo, alguma coisa nesse sentido, mas acabou que eu esqueci o livro. Eu saí de casa, peguei o computador, peguei as coisas que eu precisava para fazer algumas atividades aqui e esqueci o livro. Mas isso daqui não vai ser um imperativo para mim deixar documentado para vocês uma coisa muito interessante que eu tô aprendendo com esse livro, tá? Eugênio Schwartz, cara, pesquise se você não conhece, vá um pouco mais a fundo, vê vídeos no YouTube. Obviamente não tem vídeos dele em português, porque ele não é português, mas deve ter muita tradução, deve ter alguns PDFs desse conteúdo, só que eu acredito que não seja tão bem traduzido, tá? Mas se você quiser fazer um investimento um pouco maior, se você quiser ter contato com um conteúdo que ele é muito mais bem traduzido, muito melhor traduzido, está muito mais explicativo, é literalmente um material de alto nível profissional, a H1 Editora, ela traduziu esse conteúdo e ela trouxe para cá o livro, é a primeira editora que trouxe esse livro em versão português para o Brasil, então eu comprei dela. Se eu não me engano, a última vez que eu fui olhar, estava 300 e pouquinho o livro, e eu tenho um livro, e vale a pena o investimento, vale a pena comprar, porque, cara, é um manual de copy, tá? É um livro que ele vai muito... Ele não vai muito do zero, mas ele também não é um livro extremamente complexo a ponto de você não conseguir compreender nada, mas ele é um livro muito explicativo e ele traz algumas teses que é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em copy, sei lá, pelo menos o comportamento que eu tive quando eu comecei a estudar copy, quando eu comecei a prestar serviço como copy, cara, foi ter o máximo de contato possível com pessoas mais recentes, assim, né, pessoas mais modernas. Então a gente tem, por exemplo, o Ícaro de Carvalho, que foi a pessoa que me apresentou a copy. Foi através dele que eu conheci a copy, foi através dele que eu comecei a pesquisar sobre copy, e aprender sobre copy e também prestar serviço como copy, sabe? Mas quando a gente começa a entender um pouco mais de copy, a gente percebe que existe um monte de escritor, um monte de cara que foi copywriters muito foda, que foram redatores muito foda, que são caras muito mais antigos. Então a gente tem, por exemplo, o Eugênio Schwartz, a gente tem o Clayton McPherson, que foi duas pessoas que eu já li, e a gente consegue entender muito mais a base da coisa, sabe? Porque, cara, copy é muito além de uma percepção. Copy é muito além de, sei lá, você compreender o que são gatilhos mentais e de quanto que você utiliza cada um deles, esse tipo de coisa, sabe? Existe uma base. E quanto mais você se aprofunda na copy, eu percebo muito isso, quanto mais você trabalha, quanto mais você estuda, mais você percebe que você não conhece nada sobre copy. Mas você consegue... É meio que se você estivesse numa estrada, você tá com seu carro e aí você tá com o farol baixo. E aí você liga o farol alto. E aí você pisca o farol alto. Você percebe que existe uma série de coisas que você ainda não entende, que você ainda não compreende, que você ainda não sabe. E que existe muito trabalho pra frente, sabe? E querendo ou não, isso dá um pouco mais de ânimo. Porque você sabe que você consegue compreender que você entende muito pouco sobre alguma coisa que você achava que você entendia muito. E dá um pouco mais de ânimo, eu digo, no sentido de aprender, de fazer, sabe? De testar as coisas e de ir atrás. Então, tem dois livros, assim, que eu li até hoje, que é um do Clayton McPherson e um do Eugênio Schwartz, que foram, cara, sem sombra de dúvidas, os melhores livros de copy que eu já li na minha vida, tá? O Clayton McPherson, ele traz uma visão muito interessante, que ele é muito pautado, por exemplo, numa boa pesquisa de mercado, né? Ele traz muito sobre esse tema, então ele fala que todo copy tem por obrigação fazer uma boa pesquisa de mercado. E ele levanta a pauta de que ele fala que, infelizmente, a imensa maioria dos copywriters não fazem isso, né? A gente tem uma tendência muito forte, sei lá, a gente vai produzir uma copy, a gente vai produzir qualquer tipo de material, a gente simplesmente senta, a gente pensa ali basicamente no que a cliente precisa para produzir aquilo, a gente só simplesmente faz aquilo de uma forma muito individual, né? Então a gente vai fazer um anúncio. Beleza, cara, é um anúncio para quê? Emagrecimento. Beleza. Vamos trabalhar aqui, então vamos fazer. A estrutura do anúncio, a estrutura do anúncio que eu costumo fazer é um gancho, um copy e um CTA. Beleza, vou tentar pautar o meu anúncio aqui na metodologia AIDA. Então vou começar de uma forma muito atraente para que eu consiga gerar o interesse na pessoa, para que eu gere um desejo e aí no final faça um CTA. É tudo muito raso, tudo muito individual, sabe? Diferente do que o Clayton McPherson ele apresenta pra gente. Então ele fala que quando você vai produzir uma peça de copy, seja lá qual for essa peça de copy, a base disso e essa produção, essa escrita, literalmente você sentar, você escrever, você desenhar, você fazer, ela tem que ser consequência de uma boa pesquisa, sabe? Então, um bom copywriter, ele não consegue, ele não tem capacidade de criar as coisas do zero. Ele pega peças e ele vai complementando essas peças para o material que ele precisa através de uma boa pesquisa. Então, você faz uma boa pesquisa do seu público, você tem que compreender de verdade quem que é o seu público, quais que são as dores do seu público, o que ele já tentou, o que ele não tentou, por que ele ainda está buscando a solução para determinado problema que ele possui na vida dele.
sabe? E aí quando você começa a entender o porquê que ele não conseguiu resolver aquele problema, dado as soluções que ele estava, que ele teve contato e que ele tentou, você começa já a entrar um pouco mais no mercado. E aí você começa a pesquisar mais sobre o mercado. E aí você busca entender quais que são as promessas que tem no mercado com relação àquela solução, o que que os concorrentes estão propondo e por que, cara, que mesmo essas soluções, eles prometendo que são soluções eficientes, por que que estão resolvendo o problema dessas pessoas, sabe? Então tem uma gama de pessoas que estão satisfeitas ali com aquela solução, mas tem uma imensa maioria das pessoas que não estão satisfeitas e que não conseguiram resolver os seus problemas. Então o papel do copywriter, ele fala, é você literalmente ir muito a fundo, você ser muito profundo nesse tipo de pesquisa, você entender quem que é o seu público e o que está disponível no mercado, sabe? E, cara, ele fala que você não precisa determinar tempo para fazer isso. Literalmente, se você, sei lá, vai escrever uma copy e você tem 10 horas para você escrever uma copy, 9 horas deve ser dedicada a uma boa pesquisa. Você tem que pesquisar, você tem que entender, você tem que compreender. Porque a partir disso fica muito mais fácil você abrir um documento e você conseguir cristalizar literalmente alguma coisa que seja muito conectiva, alguma coisa que conecte com o público, alguma coisa que tenha sentido, e você não fica tão refém das suas ideias, da sua própria cabeça, sabe? Você não fica refém de coisas que são, sei lá, ideias soltas e que não tem muita relação com a realidade de fato, sabe? Então o Clayton Markowitz, ele traz muito essa visão da pesquisa e, cara, eu consegui entender muito isso e eu nunca mais, depois que eu tive contato com esse livro, eu nunca mais consegui desenvolver qualquer tipo de copy sem antes ter feito uma pesquisa um pouco mais profunda sobre o público, sobre o mercado, sabe? E aí vem o Eugênio Schwartz, que ele fala uma coisa muito interessante, inclusive ele é muito famoso por ele ter cristalizado essa ideia, de que você não consegue criar nada do zero, você não cria desejo, você não cria demanda, você apenas canaliza, né? Então, Clayton Markowitz, ele vem com a ideia de que você precisa, de alguma forma, entender o mercado e entender o público. A partir disso, você consegue entender, basicamente, como que está o público perante aquelas soluções, como que está o mercado perante aquilo, você consegue ter uma consciência. Aí vem o Eugênio Schwartz e fala, beleza, agora que você entendeu qual que é a demanda, agora você entendeu qual que é o desejo, quais que são as soluções, o que está rodando já no mercado, você apenas vai realocar isso e você vai canalizar isso à sua solução, sabe? Então você não vai sentar e, por exemplo, você vai tentar conscientizar o cara de um problema que ele já tem. Exemplo, a pessoa quer emagrecer. Você não vai de novo, cara, igual muita gente faz, igual muitos copywriters fazem, infelizmente fazem, olhar para uma pessoa que já está consciente desse problema e repetir para ela, você precisa emagrecer. Ela já sabe que ela precisa emagrecer. Da mesma forma que você não vai olhar para ela e você vai fazer uma promessa totalmente repetitiva para ela, no sentido de que, cara, você já tentou de tudo, você já tentou fazer isso, mas eu tenho uma proposta aqui que vai ser muito útil para você, que é você emagrecer, sei lá, 20 quilos em 30 dias. Ela já teve contato com essa oferta, ela já teve contato com essa promessa, ela já tentou isso e ela foi frustrada, sabe? Então, a melhor maneira de você perder a atenção de um público é você ser repetitivo, é você não ter consciência do que aquela pessoa já teve contato, sabe? E você, quando você consegue unir, e foi uma coisa que eu pensei muito quando eu estava lendo hoje cedo, quando você consegue unir essas duas coisas, então você pega basicamente o pensamento a ideia que o Clayton Markowitz traz, de que você precisa entender o mercado, você precisa entender o público, e aí você cristaliza essa ideia falando, cara, beleza, agora que eu entendo tudo isso, como que eu vou canalizar isso daqui para alguma coisa que seja diferente do que já está no mercado? É a melhor forma de você conseguir produzir alguma coisa que seja muito útil para o mercado. E útil e real, sabe? No fato de real, porque você entendendo sobre o mercado, você consegue literalmente ver o porquê que algo não funcionou, vendo o porquê determinada promessa não funcionou, você volta para o seu produto e olha para ver se você não está repetindo a mesma coisa e você consegue produzir uma solução que seja real. Exemplo, a pessoa ela tentou emagrecer 20 quilos em um mês e ela não conseguiu porque, sei lá, determinado método não era eficiente. Cara, por que que isso não foi eficiente, sabe? Será que a pessoa ela literalmente não conseguiu produzir aquele resultado por falta de capacidade dela, porque ela não seguiu, ou porque de fato aquele método não gera resultado, sabe? E aí você entendendo sobre isso, você fala, beleza, então se não, o método não gerou resultado, o problema de fato é o método, não é a pessoa, ela tentou. Então como que agora eu vou olhar para o meu produto e fazer alguma coisa diferente do que aquele método? Como que é aquele método? Por que que não funcionou? Cara, talvez porque ela não fez uma dieta que seja muito adequada, sei lá, a genética dela, talvez ela fez um treino que não era tão ideal ao objetivo de emagrecimento ou de ganho de massa dela, sabe? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então você produz alguma coisa que tenha uma probabilidade muito maior de gerar um resultado mais real na vida dessa pessoa, tá? Então quando a gente une essas duas ideias, é muito interessante e fica muito mais fácil eu digo até, eu digo literalmente mais fácil de trabalhar e mais fácil para você fazer uma produção de algum bom material, sabe? E aí tem duas coisas que eu tava lendo você também, que o Eugênio Schwartz ele traz, que ele fala quando você olha para o mercado e você percebe que existe uma demanda no mercado, você percebe que existe soluções ali no mercado e tudo mais, existem dois pensamentos que você, como copy, tem que ter. O primeiro dele é você olhar qual que é o nível de consciência do mercado com relação àquela promessa. Então você olha para o mercado e você percebe, cara, é uma pessoa totalmente inconsciente, é uma pessoa que ela já está mais ou menos consciente do produto, ela não está consciente do produto, ela está consciente da solução, ela já tentou alguma coisa ou não tentou, é uma pessoa totalmente consciente que já entende literalmente as promessas do mercado, já tentou e não teve resultado. Qual que é o nível de consciência dessa pessoa com relação às tentativas dela? Então você olha muito mais para a pessoa, você olha literalmente para maturidade dela com relação às tentativas.
Isso é nível de consciência. Então você percebe como que você consegue literalmente saber qual que é o estágio, entre aspas, que aquela pessoa tá. Depois que você olha, por exemplo, para o nível de consciência daquele público que você vai trabalhar e você consegue definir qual que é o estágio, entre aspas, que ele tá, você vai para a sofisticação de mercado. E até então, cara, eu nunca tinha tido contato com esse nível de detalhe que o Eugênio Schwartz ele trouxe no livro, sabe? O que é basicamente você olhar o nível de sofisticação do mercado. Então, existem alguns níveis que ele fala, né? Existe o nível número 1, que é basicamente você olhar para o mercado e não existe nada daquilo que você está trazendo. Então, exemplo, as pessoas elas possuem um desejo muito forte de emagrecer. E até então ninguém trouxe essa solução no mercado, sabe? Então, a partir de agora, tudo que você colocar no mercado, qualquer tipo de promessa, seja ela mais ruim possível, não existe concorrência, não existe consciência sobre aquela solução. Então você vai conseguir ganhar muito, mesmo fazendo uma promessa que seja ruim, porque as pessoas elas têm consciência, elas têm um desejo de mudança, só que até então ninguém apresentou nada daquilo para ela, sabe? Então você tende a ter um resultado bacana quando você faz isso. Então você olha pro mercado e você percebe, cara, beleza, ninguém nunca fez nada disso parecido, então você trabalha no primeiro estágio de sofisticação, que é o quê? Que é você fazer uma promessa. Beleza, você vai pro segundo estágio, que já teve promessas relacionadas àquilo ali, então beleza, a pessoa já tá um pouco mais consciente daquelas promessas, etc, beleza, mas como é que eu posso me sofisticar, melhorar, ter uma promessa melhor do que essas promessas que ela já tá acostumada, né? Então ele fala que se existe uma promessa, você tem que entender qual que é essa promessa, quais que são essas promessas, qual que é o comum entre essas promessas, e aí você vai pro segundo estágio de nível de sofisticação que ele fala, que é você tornar a sua promessa um pouco mais agressiva, sabe? Então já existe uma promessa, que é emagreça 20 quilos sei lá, emagreça 20 quilos, exemplo. É uma promessa muito boa que funcionou muito bem para pessoas que nunca tinham tido contato com nada parecido no mercado. Beleza, mas como que você consegue superar essa promessa? Prometendo mais. Então você fala, emagreça 20 quilos em 20 dias. Porra, ninguém trouxe a questão do timing. Beleza, as pessoas já tinham tido contato com emagreça 20 quilos, mas ninguém tinha trago alguma coisa tão concreta para você perder um peso, para você alcançar um resultado em determinado tempo. Logo você conseguiu superar aquela promessa que o mercado estava acostumado. Porém, o mercado ele se atualiza, o mercado ele avança, as pessoas vão fazendo tentativas que existem, novas descobertas e níveis de sofisticação, e aí você vai para o terceiro nível que ele fala que é a partir do momento que você não consegue mais ganhar na promessa. Então você não vai conseguir superar os seus concorrentes fazendo mais e mais promessas porque o público já está cansado. Então você muda a maneira que você lida. Então ao invés de você fazer promessa, você se diferencia pelo seu meio, que na verdade é o seu mecanismo, sabe? Então ele fala, beleza, o mercado já está acostumado com a promessa de emagreça 20 quilos. O mercado já está acostumado com a promessa de emagreça 20 quilos em 20 dias. Então como que você consegue se diferenciar perante a isso? Trazendo um novo mecanismo. E aí você fala, por exemplo, não para a pessoa qual que é o resultado que ela vai alcançar, mas como ela vai alcançar aquilo. E, cara, isso é muito real. Puta que pariu, como é que eu... Sei lá, quando eu tenho contato com esse tipo de coisa, eu fico pensando, cara, como é que eu não tive contato isso antes? Por que eu não li esse livro antes? Eu sei que não era um livro traduzido, mas por que eu não fui atrás disso antes? Teria melhorado tanta coisa. Mas beleza, o mercado ele já está acostumado ali com o nível 1 e o nível 2, o nível 3 seria basicamente um novo mecanismo. E aí que você percebe, isso é muito comum no mercado de direct response, eles vendem muito o meio, né? Então eles não vendem pro cara que ele vai emagrecer 20 quilos em 20 dias. Ele vende pro cara um chá milagroso, ou uma fruta milagrosa, ou a receita de não sei, de tal médico que nem sei se existe ou não, mas que agora está promovendo uma mudança muito positiva. Então a pessoa, quando ela tem contato com aquela promessa, ela não tem contato com uma promessa de fato, ela tem contato com o meio, com o mecanismo. Então tome esse chá para você emagrecer 20 quilos, por exemplo, em 20 dias, sabe? Então você consegue sofisticar ainda mais, você consegue dar um salto perante aos seus concorrentes quando você muda da promessa para o meio, para o mecanismo, sabe? E aí, por exemplo, você vem para o quarto nível, tá? Que, por exemplo, o quarto nível, ele é muito semelhante ao segundo nível, que é quando você está usando o seu mecanismo como promessa, então todos, sei lá, você vai fazer um anúncio, o seu gancho ele começa com a sua promessa, você vai fazer uma página, a sua headline, a primeira dobra começa com essa promessa que é o mecanismo, né? Só que, por exemplo, o mercado ele se sofisticou e todo mundo começou a fazer alguma coisa, por exemplo, de nova que você trouxe. Então, como que você supera mais uma vez os seus concorrentes? Você supera os seus concorrentes quando você consegue prometer um pouco mais. Então, quando eu disse que ele é semelhante ao ponto 2, porque você promete um pouco mais com relação ao mecanismo. Então, por exemplo, o fulano ele está dizendo que esse chá emagrecedor aqui vai fazer a pessoa perder 20 quilos em 20 dias. Beleza, tenta trazer um pouco mais, tenta olhar para a concorrência, por exemplo, ver o que ele traz na promessa dele, quais são os benefícios da pessoa comprar aquele produto do seu concorrente, o que ele entrega que vai além daquela promessa. Então, sei lá, ele vai entregar para a pessoa uma fórmula para ela emagrecer, o que ele entrega além disso também, sabe? Ele entrega a pessoa ter acesso a alguma coisa que vai extra, algum bônus específico, alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue ganhar na sua promessa quando você consegue prometer, entregar mais do que aquilo que você está prometendo, sabe? Então, literalmente, você olhar, você perceber como que eu posso entregar um pouco mais do que ele, porque a sua oferta vai chamar um pouco mais de atenção. E aí você vai para o quinto estágio, que é o nível de
sofisticação que ele fala que é muito grande, a pessoa já tá muito consciente, a pessoa já tomou muita porrada, a pessoa tá cansada de promessa, e você nunca vai conseguir vender nada pra essa pessoa prometendo, fazendo coisas milagrosas. Então você promete pra pessoa que ela vai emagrecer, ela não vai acreditar. Se você falar pra pessoa que ela vai emagrecer 20 quilos em tanto tempo, ela não vai acreditar. Se você falar pra essa pessoa que surgiu um novo chá, um novo suco, alguma nova coisa que vai fazer com que essa pessoa emagreça e perca, ela não vai acreditar. Porque ela já teve contato com todo tipo de promessa, ela tá com o nível de consciência dela muito elevado, e meio que ela tá um pouco cansada, ela é o resultado de uma série de promessas falsas, ela tá machucada, ela tá desacreditada, ela não tem esperança, então é muito difícil você conseguir vender pra essa pessoa fazendo esse tipo de promessa. E o quinto estágio que ele fala é como que você consegue, da maneira mais humana possível, da maneira mais empática possível, se conectar com essa pessoa. Então você olhar para essa pessoa, entender todo o percurso dela, entender todo o processo que ela passou para que ela chegue até ali, e como que você consegue oferecer alguma coisa que seja diferente daquilo, seja em mecanismo, seja em promessa, mas uma coisa muito acolhedora, sabe? Então, sei lá, talvez você olhar para essa pessoa e falar, olha, eu entendo o que você passou, você tá passando por uma série de coisas, você teve um monte de tentativas que não se concretizaram, já te prometeram uma série de coisas que não funcionam, você vai querendo conexão, até que você consegue de alguma forma trazer alguma coisa que seja diferente de tudo aquilo que ela teve contato até então, sabe? Então, o Eugênio Schwartz, ele traz muito isso, ele traz muita questão, isso foi muito foda, esse estágio, esse nível de sofisticação no mercado foi uma coisa que eu não tinha tido contato desde que eu trabalho e estudo como copy. E o Clayton McPeace, ele traz muita questão da pesquisa. Então, você percebe como as duas coisas se unem? Então, você percebe como é, por exemplo, quando você vai trabalhar no mercado que já está em nível 5 de sofisticação, emagrecimento, por exemplo, é um mercado, é um exemplo disso. Você percebe como que você tem que voltar para o pensamento do Clayton McPeace, por exemplo, e você pensar em como que você olha para o mercado, como que você faz uma boa pesquisa, como que você entende a concorrência, como que você entende as promessas, sabe? Então, cara, sei lá, cada vez mais eu venho entendendo, eu venho compreendendo a ideia de que você trabalha como copy é uma coisa muito complexa, é uma atividade extremamente difícil, é uma coisa que, sei lá, a maneira conforme você vai se aprofundando ainda mais, conforme você vai aprendendo ainda mais, parece que você não sabe nada, sabe? É literalmente isso, é você jogando luz nas coisas e você percebendo que existe uma série de coisas que você não percebeu até então, sabe? Então, as coisas, elas moram muito na profundidade, muito além de você pensar em como que você vai trabalhar um gatilho em determinada fase do seu CPL, ou em como que você vai usar, sei lá, tal comunicação que vai conectar um pouco mais. Cara, é muito além disso, sabe? E eu não lembro quem, cara, eu não lembro na onde eu vi isso de verdade. Eu tenho facilidade para lembrar, às vezes, de onde eu puxo as coisas, mas dessa vez eu não lembro. Não sei se foi pelo excesso de conteúdo que eu tava consumindo na época. Mas eu lembro de ver uma frase, eu tenho certeza que foi no livro, de algum autor falando que não existe precocidade na escrita. Não existe precocidade quando o assunto é você ser copy, sabe? Diferente, eu não sou gestor de tráfego, eu não sou suporte, eu não sou social media, mas diferente de você trabalhar em uma atividade que não exige tanto do seu repertório e muito mais das habilidades que você precisa desenvolver para que você consiga ter um resultado bacana ali, é você olhar para a copy e perceber que você precisa ter um bom repertório, você precisa ter uma alta capacidade de interpretação, você precisa ter uma alta capacidade de unir as ideias, de entender sobre pessoas, você precisa conhecer de pessoas, sabe? Para que você produza um bom material. Cara, e é impossível você fazer isso em um ano, sabe? Por isso que eu falo, até falei no vídeo passado, eu nem sei se eu tenho tanta autoridade para falar sobre esse tipo de coisa, mas eu acho impossível em um ano você se tornar um copywriter muito foda, porque não dá. Por mais que você faça em excesso, por mais que você trabalhe em excesso, óbvio que isso minimiza tempo, né? Então, intensidade, ela torce muito tempo. Mas é impossível em um ano você conseguir se tornar uma pessoa que você entendeu a importância do estudo, aí você aprendeu a aprender, aí você se tornou uma pessoa com alto nível, uma capacidade gigantesca de interpretação, e aí você começou a conhecer mais sobre pessoas, e aí você conseguiu testar suas hipóteses, você conseguiu validar o que deu certo e o que não deu certo, você conseguiu ter toda essa visão geral da técnica da copy, sabe? Então, cara, é muito foda isso. É uma profissão, assim, que quando eu comecei a trabalhar eu não tinha a mínima noção, literalmente, da complexidade que era, do nível de exigência que isso tem perante a você como pessoa, sabe? Então exige que você pegue um pouquinho de cada coisa, estuda não tão de maneira superficial, mas de maneira um pouco mais profunda cada uma das coisas. Então você tem que entender sobre pessoas, você tem que entender sobre a copy em específica, você tem que saber como desenvolver um material e esse tipo de coisa. Então, sei lá, cada vez mais que eu vou aprofundando, eu vou percebendo esse tipo de coisa, sabe? E, enfim, eu só queria deixar registrado, cara, esse momento, porque literalmente foi uma coisa nova que eu tive contato, principalmente essa questão dos níveis de sofisticação no mercado. Eu já tinha, por exemplo, eu escuto muito podcast, né? Então, eu tinha escutado, óbvio, isso em algum podcast. Eu talvez tenha escutado alguma coisa um pouco rasa sobre isso, mas eu não tinha tido contato até então, de uma maneira tão detalhada, de uma maneira tão profunda e de uma maneira tão
tão, pum, assim, sabe? Que isso literalmente mexeu muito comigo, eu fiquei muito pensativo com relação a isso. E é uma coisa que, sei lá, os pontos se conectam, as coisas fazem muito sentido, sabe? Então, eu quis deixar isso daqui registrado simplesmente pelo registro de que talvez isso daqui possa ser útil para você. Então, possa ser que eu consiga transparecer um pouco mais da importância desse conteúdo, um pouco da importância disso que eu trouxe, mas também por uma questão de, cara, eu quero ver se de fato eu entendi isso que eu acabei de aprender, sabe? E a melhor maneira de alguma forma concretizar ainda mais esse aprendizado eu conseguir falar sobre isso, eu conseguir conectar esses pontos e tornar isso um pouco mais concreto do que apenas lendo o livro e ficando com as ideias na minha cabeça, sabe? Então, é isso, time. Enfim, cara, copy é muito bom, copy é uma profissão excelente, eu venho me apaixonando cada vez mais pela profissão e eu tenho um pouco da paixão literalmente pelo nível de exigência que isso tem, então você percebe cada vez mais que você estuda, cada vez mais que você trabalha, você percebe o nível de profundidade que isso exige de você, você percebe que é uma coisa extremamente complexa e sendo extremamente complexa, são poucas pessoas que têm capacidade de sustentar, sabe? Ou então as pessoas, elas começam a estudar, ela começa a prestar serviço como copy e ela para num nível que ela fica mais ou menos satisfeita, ou tem a pessoa que quer ir um pouco mais além, que sabe que é o meu nível, eu não quero simplesmente ficar na copy, eu quero ir mais pro nível estratégico, me mantendo como copy, tendo toda a visão de copy, tendo todo o trabalho de copy, mas, cara, para você fazer isso vai exigir muito mais de você, vai exigir muito mais estudo, vai exigir muito mais paciência, vai exigir muito mais proatividade, vai exigir que você senta a bunda na cadeira e literalmente você tenta, de alguma forma, interpretar coisas que até então você não tinha tido contato, sabe? Então vai exigir muito da sua capacidade de fazer um bom estudo, de testar da maneira correta, de se colocar numa posição de humildade muito grande, sabe? Então é muito bom, porque você percebe que a imensa maioria das pessoas não tem capacidade de continuar, as pessoas desistem, as pessoas não avançam, elas ficam satisfeitas ali no estágio que elas estão. E dado isso, é uma atividade muito complexa, mas é uma atividade que vale muito a pena. Eu tenho certeza que essa será a profissão que vai, cara, vai ser responsável por mudar toda a minha vida, sabe? Vai ser responsável por eu me tornar um profissional excepcional e, assim, ela sendo o meio para que eu consiga garantir conforto, segurança e realizar todos os objetivos que eu e que a minha família temos, sabe? Então, é isso, time. Vídeo registrado, eu queria deixar documentado esse aprendizado que eu tive, porque eu fiquei doido com isso de manhã, eu falei, caramba, caiu bem na segunda-feira, por incrível que pareça, e literalmente o dia que eu gravo, eu falei, cara, eu preciso deixar isso registrado, eu preciso falar sobre isso com alguém, porque eu não vou aguentar ficar com isso aqui o dia inteiro. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil pra você, e até mais, e tenha uma excelente semana. Falou!